Já imaginou você ser lembrado no livro mais importante da história do mundo por várias gerações e séculos à frente do seu tempo? Porém, o seu nome ser lembrado como algo que não é um exemplo a ser seguido e um sinônimo de alguém hipócrita. Pois é, essa é a fama que persegue os fariseus até hoje. Fariseus hipócritas. Você já deve ter escutado essa expressão dentro ou fora da igreja. Mas você sabe o que fez eles terem essa fama hoje em dia? Você sabe o que realmente era ser um fariseu? O que eles faziam, qual foi a história deles na Bíblia? Quer entender melhor esse assunto? Vem com a gente. Vamos bibliografar para você. Quem eram os fariseus? A primeira coisa que você deve entender é que os fariseus não foram apenas um grupo de homens que simplesmente se juntaram para falar mal de Jesus. Na verdade, eles eram um grupo político dentro daquela ordem religiosa da época. Eles foram um grupo de judeus extremamente devotos à Torá, é o que chamamos hoje de Velho Testamento. Eles surgiram no século II a.C. e foram responsáveis por criarem a instituição da sinagoga, juntando a lei escrita e a oral, que era passada de geração em geração, criando assim as leis que toda Jerusalém seguia. Eles eram chamados de fariseus porque esse nome significa separado. Eles eram separados do resto da população comum para se consagrarem ao estudo da Torá. Por esse motivo eles eram chamados de fariseus. Eles acreditavam que para agradar a Deus cada pessoa tinha que obedecer fielmente a todas as regras das escrituras e da tradição. Com o surgimento dos fariseus, outro grupo se destacou na época por serem opositores a essa liderança. Eles eram os saduceus, que tinham uma visão diferente e pensamentos contrários aos impostos por eles, fazendo assim uma grande divisão entre os rabinos das sinagogas. Os saduceus faziam parte da elite religiosa de sacerdotes. Eles controlavam tudo o que acontecia no templo e tinham grande influência política, porém eles tentavam incorporar ideias gregas no próprio judaísmo, e foi uma coisa que Jesus reprovou a prática de ambos os lados. Os fariseus eram completamente religiosos e com muitas regras a serem seguidas, mas ao contrário do que muitos imaginam hoje em dia, naquela época eles eram muito bem vistos pelo povo judeu e pelo seu zelo em obedecer a Deus porque não comprometiam seus valores para agradar os outros. Eles eram vistos com bons olhos pela sociedade por terem um conhecimento muito grande sobre as Escrituras, e por conta disso eram os responsáveis por pregarem nas sinagogas que se tornaram modelos para as igrejas atuais. Eles acreditavam na ressurreição e aguardavam a vinda de um Salvador de Israel. E essa foi a principal diferença ideológica entre eles, pois os saduceus não acreditavam em ressurreição nem em seres espirituais, mas havia uma grande semelhança, ou melhor, algo em comum que uniam esses dois lados. Você já deve imaginar. Ambos rejeitaram Jesus e todas as afirmações que ele seria o Filho de Deus. E agora entraremos na principal polêmica que desencadeou em uma confusão que resultou na morte de Jesus. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Jesus condenou os saduceus porque não acreditavam na ressurreição. Condenou os fariseus por serem pessoas hipócritas. Eles faziam muitas coisas só para manter as aparências e davam mais atenção à tradição oral que à palavra de Deus. Obedecer a todas as regras se tornou mais importante que um coração sincero e arrependido. Jesus também condenou o desprezo que eles tinham e a falta de compaixão por todos que não conseguiam seguir seu alto padrão de vida. Esses dois grupos caíram em extremos. Um lado usava uma fachada religiosa para conseguir poder político e outro exagerou na quantidade de regras que eles colocaram como modelo a ser seguido. Ambos usavam uma máscara religiosa para se beneficiarem às custas das pessoas leigas. Muitos eram corruptos nos bastidores pensando apenas em poder. Esses dois grupos se afastaram de Deus e tinham outras prioridades. Eles também não tinham a humildade para aceitar que podiam estar errados. Nós vemos isso em muitas passagens bíblicas e quando Jesus os repreendeu, em vez de se arrependerem, os dois grupos se uniram para prender e depois matar Jesus.
Os chefes dos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas que Jesus contou e sabiam que ele estava falando a respeito deles. Por isso queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão porque o povo achava que Jesus era profeta. Apesar de tudo, temos um caso de um fariseu que ficou conhecido nas escrituras sagradas chamado Nicodemos, que era uma autoridade entre o povo judeu e se mostrou muito interessado pelos ensinamentos que Jesus trazia. Inclusive, ele foi responsável por cuidar do sepultamento de Jesus junto com um homem chamado José de Arimateia. Ainda em vida, quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus queriam prender Jesus, Nicodemos o defendeu. Ele queria que eles ouvissem o que Jesus tinha para dizer antes de o condenarem. Em outra ocasião, certa noite Nicodemos visitou Jesus para conhecer mais sobre ele, porque ele acreditava que Jesus tinha sido enviado por Deus por causa dos milagres que ele fazia. Ele conhecia as Escrituras e reconheceu o poder de Deus na vida de Jesus. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. E foi dessa conversa que surgiu um dos diálogos mais conhecidos da Bíblia, quando Jesus disse que ele deveria nascer de novo. Nós abordaremos melhor esse assunto em um especial que estamos preparando sobre personalidades bíblicas, então se não quiserem perder, curtam e ativem o sininho desse canal para ficarem por dentro de tudo que acontece no Bibliografando. E aí, conta pra gente nos comentários se vocês querem conhecer histórias de mais personagens como esse. É muito importante sua inscrição, também disponibilizaremos nos comentários os links do nosso Instagram e fanpage no Facebook, para vocês acompanharem o nosso trabalho mais de perto. De onde veio esse tem muito mais. Fiquem ligados. Até o próximo vídeo. Tchau!